E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai continuar falando sobre o Present Perfect. No vídeo passado, no primeiro vídeo da série do Present Perfect, eu falei sobre as estruturas, o verbo que a gente usa e etc. Então se você ainda não viu esse vídeo e não conhece a estrutura que a gente usa para o Present Perfect, dá uma olhadinha naquele vídeo primeiro, tá bom? Antes de ver esse. Eu mencionei no primeiro vídeo do Present Perfect que o Present Perfect é usado para diferentes coisas na língua inglesa, tá? Ele expressa diferentes coisas. Então, ele fala sobre o passado, ele fala sobre coisas que aconteceram e tem uma certa influência no presente. Ele fala também sobre coisas que já estão concluídas no passado. E ele também fala sobre experiências de vida, tá? For life experience. E é isso que a gente vai focar hoje, Present Perfect for life experience. Então vamos lá para a lousa. O intuito desses vídeos aqui é tentar simplificar o máximo possível da língua inglesa para que você possa entender as estruturas, etc. Mas lembrando que esses vídeos gramaticais que eu tenho feito aqui, eles não vão te fazer falar inglês, tá? A única forma de você aprender a falar inglês é falando, é na prática. Esses vídeos são pequenos detalhes que você pode usar e melhorar para polir o seu inglês, tá bom? Mas esses vídeos não vão te ajudar a falar inglês. Você precisa colocar o seu inglês na prática. Então vamos lá, Present Perfect for Life Experience. O que é isso? Se você já estudou inglês antes, ou se você estuda, certamente você vai esbarrar ou já esbarrou nesse Present Perfect for Life Experience. Como eu disse agora há pouco, o Present Perfect é usado para falar sobre várias coisas. E uma dessas coisas é sobre experiências de vida. Mas o que é isso? O que é essa experiência de vida? Bom, nada mais é do que eu falar em português que eu já fiz tal coisa e eu nunca fiz tal coisa. É isso que o Present Perfect for Life Experience significa. Ou seja, sempre que eu for falar que eu já fiz ou eu nunca fiz, eu uso o Present Perfect, eu uso a estrutura do Present Perfect, tá bom? Então, vamos passar adiante que eu vou mostrar alguns exemplos. Bom, então primeiramente a gente tem que lembrar da estrutura que eu uso para o Present Perfect, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho a formulazinha, né? Eu sempre vou ter um sujeito, esse sujeito pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um nome pessoal, mas eu sempre vou ter um sujeito, tá bom? Logo depois, ele vem o auxiliar do Present Perfect. Qual que é o auxiliar do Present Perfect? É o have. O have é o auxiliar, né? E depois, né, lógico, eu vou ter as outras variações do have como auxiliar. Então tem o have, o has, o haven't e o hasn't, tá bom? O que vai determinar qual auxiliar eu vou usar é o sujeito, né? Esse sujeito é que determina se eu vou usar o have, o has, o haven't ou o hasn't, tá bom? Logo depois do auxiliar eu tenho o verbo, mas não é qualquer verbo, né? É um participle verb. Então lembra, é o verbo da terceira coluna. Eu falei sobre isso lá no vídeo anterior. Se você não sabe o que é um participle verb, um verbo da terceira coluna, dá uma olhada naquele vídeo lá, tá bom? E depois eu tenho o complemento. Então, aqui embaixo eu coloquei dois exemplos de frases, tá? Steve's written a book and Steve's never written a book. Dois exemplos de frases que usam exatamente a estrutura que está ali acima. Então, olha só, vamos analisá-las. O que eu tenho aqui, ó? Steve. Steve é o sujeito, né? Ele é o sujeito, Steve. O S aqui, esse Steve's, esse S é o has. É o auxiliar, então Steve's. O has está contraído no Steve, certo? Beleza. Logo depois vem o verbo, que é na sua forma participle. Qual que é o presente do written? É write. A terceira coluna, o participle, é written. Então eu uso o participle aqui, tá bom? So Steve's written. Qual é o complemento? Complemento, a book. Ok? Alright. A próxima, Steve's never written a book. Então tem os mesmos elementos estão presentes. Ó, Steve, que é o sujeito, aqui é o auxiliar, aí aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento, tá bom? Os mesmos elementos nessa frase aqui estão presentes na nossa formulazinha. O que eu adicionei
aqui nessa frase de baixo, Steve's never written a book. Eu adicionei esse never, que literalmente significa nunca, tá bom? Então vamos tentar traduzir essas frases. Olha só como é que fica. Ó, o Steve já escreveu um livro. O Steve já escreveu um livro. E a de baixo, o Steve nunca escreveu um livro. Oh, faltou aí um livro. Então lembra o que eu disse agora para vocês na introdução. O que é o Present Perfect para experiências de vida? Nada mais é do que um eu já e eu nunca. Então repara que as estruturas elas seguem a formulazinha de estrutura aqui, ó, né? Essa estrutura básica do Present Perfect. E utilizando essa estrutura, eu estou expressando que eu já fiz alguma coisa e que eu nunca fiz alguma coisa, né? Ou nesse caso, estou falando do Steve, né? Mas já fiz alguma coisa, nunca fiz alguma coisa, tá bom? Então eu uso o Present Perfect para falar isso. Dá uma olhada nesses exemplos aqui, ó. Eu já visitei o Japão. Eu nunca comi comida tailandesa. A Jenny já teve Covid. E o Steven e eu nunca fomos amigos. Eu vou usar o Present Perfect para todas essas frases, porque eu tenho aqui um eu já, opa, tá faltando acento aqui, eu já, eu nunca, a Jenny já, e o Steven e eu nunca. Então, lembra, Present Perfect para experiências de vida é quando eu falo que eu já fiz alguma coisa ou eu nunca fiz alguma coisa. Então, olha só como vai ficar. Eu já visitei o Japão. I've visited Japan. Tá? Então, é a mesma estrutura lá da formulazinha, ó, sujeito, aí eu tenho auxiliar, aí eu tenho o verbo que é na terceira coluna e depois eu tenho o complemento. Tá vendo? É a mesma formulazinha. Próximo, eu nunca comi comida tailandesa. I've never eaten Thai food. Aqui eu nunca, o que eu adicionei? Você vê que é a mesma estrutura, ó, sujeito, auxiliar, verbo, complemento, né? O que eu adicionei? O never. Eu adicionei o never porque eu tô falando que eu nunca fiz tal coisa, beleza? A próxima, a Jenny já teve Covid. Jenny's had COVID. Jenny é o sujeito, o has, o Szinho é o has, que é o auxiliar, o had é o verbo e o COVID é o complemento. E a última, o Steven e eu nunca fomos amigos. So, Steven and I have never been friends. Mesma coisa, ó. O sujeito aqui é um pouquinho maior, que é o Steven e eu, ó, subject, tá? O auxiliar é o have, o verbo é o been e o complemento é o friends. E daí eu adiciono o never porque eu nunca. Então, tá vendo? Se você segue aquela fórmula, não tem erro. Você sempre vai conseguir dizer eu já fiz tal coisa e eu nunca fiz tal coisa utilizando o Present Perfect. Então tá, então agora eu vou colocar aqui algumas frases em inglês e eu quero que você tente traduzir ela para o português, tá bom? Eu vou fazer corrido, mas você pausa o vídeo aí, pausa o vídeo para tentar formular essas frases, traduzir essas frases para você, tá bom? Então vamos lá. Ó, number 1, we've never spoken to her. Number 2, Dad's had 3 race dogs. And number 3, Sarah suffered a lot. She's lost all her money and she's had depression. Ok? Então vamos lá. Pausa aí o vídeo e tenta traduzir para você. Bom, enquanto isso, eu vou aqui selecionar a cor. Vamos lá. We've never spoken to her. Então eu vou dizer aqui, ó. Nós nunca falamos com ela. Nós nunca falamos com ela. Ou never, né? Nunca. Tá bom? E o have como auxiliar e o verbo na terceira coluna. Dad's had 3 race dogs. Então, o papai já teve 3 cães de corrida. Tá certo? 3 cães de corrida. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Sujeito, auxiliar, verbo. Tá bom? Mesma estrutura, tá? Como não tem o never, eu sei que então eu tô falando que já.
Aí a número 3, ó. Sarah's suffered a lot. She's lost all her money and she's had depression. Então, ó, a Sarah já sofreu muito. Ela já perdeu todo seu dinheiro e ela já teve depressão. Então repara que todas essas frases estão utilizando o present perfect e todas essas frases falam sobre coisas que já aconteceram e coisas que nunca aconteceram, tá? Então essa última aqui, ó, deixa eu fazer porque a gente fez para todas, né? Então, ó, sujeito, auxiliar, verbo, ó, sujeito, auxiliar, verbo. Aqui, ó, sujeito, auxiliar, verbo. Tá vendo? É sempre a mesma estrutura. Então, se você quiser falar que você já fez alguma coisa ou nunca fez alguma coisa, escolha usar o present perfect para fazer isso, tá bom? E para concluir, eu queria dar uma olhadinha nas perguntas, porque certamente você já ouviu isso daqui, ó, have you ever? Quando a gente fala sobre present perfect for life experience, geralmente a gente é apresentado a essa pergunta, have you ever? Então, have you ever nada mais é do que você já, é uma pergunta, você já. E eu posso trocar esse you aqui para outro sujeito qualquer, tá bom? Então, have you ever, has your mother ever, has your friend ever, have you and your boyfriend ever, have you and your girlfriend ever. Então, eu posso trocar esse you aqui por qualquer outro sujeito, tá bom? Ok. Então, olha só, eu tenho 3 exemplos, beleza? Ó, have you ever eaten snakes? Have you ever eaten snakes? O que significa essa frase aqui, galera? Have you ever eaten snakes? Você já comeu cobras? Você já comeu cobras? Have you eaten snakes? Então, o que eu tô fazendo é que eu tô usando present perfect para perguntar se você já fez alguma coisa. Simples, né? E a estrutura é sempre essa. Have you ever? Have we ever? Olha a próxima. Ó. Have we ever traveled by plane? Lembra que eu falei que dá para trocar o you para qualquer outro sujeito? Então, ó. Have we ever traveled by plane? Nós já viajamos. Oh, esse A aqui ficou feio. Viajamos de avião. Ficou feio, né? A letra toda fica feia. Mas enfim, nós já viajamos de avião? Opa, é uma pergunta. Nós já viajamos de avião? O já, porque eu tô perguntando se você já fez alguma coisa utilizando o present perfect. E a última. Has Jenny ever been in an accident? A Jenny já esteve em um acidente? Tá vendo? Toda vez que eu for perguntar se alguém já fez alguma coisa, eu posso utilizar essa estrutura de have you ever. Então, ó, eu quero que eu vou apresentar aqui algumas perguntas, eu vou colocar aqui algumas perguntas e eu quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês respondam da seguinte forma, ó, have you ever eaten snakes? Yes, ponto. Daí eu quero que você construa uma afirmativa, tá bom? Que você faça uma frase para responder. Então, ó, yes, I have eaten snakes. Então, sim, eu já comi cobras, tá bom? Se fosse o oposto, no, aqui eu contraí, aqui não, né? Mas aqui dá para contrair também. Eu posso falar I've, tá bom? I've never eaten snakes, tá bom? Então eu já, né? Aqui, eu já comi cobras e não, eu nunca comi cobras, tá bom? Então é assim que eu quero que vocês respondam as próximas perguntas. Vamos lá dar uma olhada? Então aí, ó. Question number 1. Have you ever studied French? Number 2. Have you ever seen a shooting star? Number 3. Has your mother ever cried in front of you? And number 4.
Have you ever thought about living abroad? Então vamos lá, entender o que significa antes de responder. Have you ever studied French? Lembra, have you ever, você já? Então, você já, o que? Estudou francês? Próxima. Have you ever seen a shooting star? Have you ever, o que é? Você já, certo? Seen, viu. Então, você já viu uma estrela cadente? Próxima. Has your mother ever cried in front of you? Então, lembra, ó, uma estrutura alternativa do have you ever, tá? Ó, have virou has, your mother é o sujeito e ever é o já, né? Então, sua mãe já chorou na sua frente? And have you ever thought about living abroad? Você já pensou sobre viver no exterior? Então, pausa o vídeo aí, tenta responder essas perguntas para vocês daquela forma que eu mostrei agora, completo, que é pra gente forçar o uso do Present Perfect. Bom, então depois que você já pensou, vamos lá, eu vou responder para mim. Ó. Então, have you ever studied French? Yes, I've studied French. Então, eu já estudei francês. Have you ever seen a shooting star? No, I've never seen a shooting star. Eu nunca vi uma estrela cadente. Has your mother ever cried in front of you? Yes, my mother has cried in front of me. Certo? E a última, have you ever thought about living abroad? Yes, I have thought about living abroad. Aí, ó, algumas eu contraí e outras eu não contraí. Por quê? Porque eu que escolho. Eu posso falar do jeito que eu quiser. Por isso, você escolhe aí. Você fala contraído, não fala contraído, é uma escolha sua, tá bom? Não tem uma regra para isso. Você fala contraído se você quiser. Fechou? Então é isso, galera. Esse é o Present Perfect para experiências de vida, tá bom? Lembra que eu tento fazer esses vídeos de uma forma... Tento simplificar o máximo possível e fazer uma comparação com o nosso idioma português, mas nem sempre isso vai ser possível, tá bom? E eu também aqui no Present Perfect é um capítulo gigante da língua inglesa, é muita coisa, e eu tô tentando quebrar em pequenas partes para poder trazer para vocês de forma mais simplificada possível, tá bom? Então é possível que surjam dúvidas, certeza que vai surgir algumas dúvidas aí. Se tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E eu vou tentar responder da melhor forma possível. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido, espero que tenha esclarecido e ajudado. Até o próximo vídeo.